Se você também sente a pulsação do desconhecido, deixe seu comentário agora e compartilhe com quem adora uma boa história de arrepiar. Desde criança, fui obcecado pelo que escapa da razão. Me chamo Héctor Salles e sempre me perguntei se algumas lendas não passavam de histórias contadas para assustar ou se escondiam algo muito mais profundo. Recentemente, recebi um áudio anônimo com sussurros distorcidos e um som metálico repetitivo, como se alguém estivesse marcando um compasso sinistro. Passei noites tentando encontrar padrões no ruído, mas a cada nova tentativa, a sensação de que algo me observava se intensificava. Tentei ignorar. Me convenci de que era paranoia que estava me deixando levar. Mas então, os ruídos começaram a surgir fora das gravações. Um estalo na madeira quando eu apagava as luzes. Um eco distante que parecia responder aos meus próprios passos. Por mais que tentasse racionalizar, um pensamento crescia dentro de mim. E se esse áudio foi enviado como um aviso? Era um chamado, e ignorá-lo me parecia pior do que enfrentá-lo. Entre o medo e a obsessão, preparei minha lanterna e câmera, decidido a ir até o fim dessa história. Se fosse um trote, eu provaria. Se fosse real, talvez já fosse tarde demais para voltar atrás. A estrada era deserta, o céu completamente negro, sem lua ou estrelas para me guiar. A única coisa que iluminava meu caminho eram os faróis trêmulos do carro. Quando finalmente avistei o cemitério, meu peito apertou de um jeito diferente. O portão de ferro retorcido parecia não querer ser tocado, como se cada dobra enferrujada escondesse um segredo. Desci do carro devagar, sentindo o silêncio engolir todos os ruídos ao redor. Olhei em volta, esperando ver algo, qualquer coisa, que me fizesse acreditar que aquele lugar era apenas um velho cemitério abandonado. Mas havia algo errado. O vento carregava um cheiro de ferro e terra molhada, e a cada passo que eu dava, sentia como se o próprio solo estivesse afundando sob meus pés. Quando empurrei o portão, o rangido ecoou pelo cemitério, e nesse exato instante, algo se moveu na minha visão periférica, um vulto rápido, indistinto, desaparecendo atrás de uma fileira de túmulos. Congelei. Segurei a lanterna com força, tentando manter a respiração sob controle. Talvez fosse um reflexo, um galho se movendo ao vento, mas então ouvi passos, curtos, apressados, sumindo na escuridão. Caminhei devagar, tentando controlar o impulso de olhar para trás a cada segundo. As lápides inclinadas pareciam se fechar ao meu redor, suas sombras desenhando formas distorcidas no chão. Minha lanterna iluminava apenas alguns metros à frente, e no fundo, um mausoléu coberto de musgo emergia como um gigante adormecido. Foi quando vi. Velas negras, consumidas até a base, cercavam um altar improvisado diante do mausoléu. Um livro repousava aberto sobre a pedra, suas páginas amareladas repletas de símbolos que eu não reconhecia. O cheiro metálico era mais forte ali, como se o próprio ar estivesse impregnado de algo podre. Minha câmera tremia em minhas mãos, enquanto minha mente gritava para eu recuar. Então, um som, baixo, mas nítido. O leve deslizar de um tecido contra a pedra. Minha lanterna se moveu instintivamente, e naquele breve instante vi um manto escuro deslizar por trás de uma lápide quebrada. Meus pulmões se recusaram a puxar ar. O vulto não correu. Ele apenas desapareceu, como se o cemitério o tivesse engolido. O silêncio foi interrompido por algo ainda mais terrível. Um leve estalido. O som de páginas sendo viradas. Meus olhos se arregalaram. O livro, antes aberto em uma página específica, agora estava diferente. Alguém ou alguma coisa havia mudado a página. Meus instintos gritavam para eu sair dali, mas antes que meu corpo obedecesse, senti algo ainda pior. O som de respiração, baixo, próximo demais. Girei a lanterna rapidamente, mas só encontrei lápides e o vazio. O vento parou. O cemitério ficou completamente mudo. Foi quando ouvi o cântico.
vindo do chão, das pedras, do próprio ar. Uma melodia baixa e gutural, entoada por vozes invisíveis. As velas, antes apagadas, tremeluziram fracamente. Então ele apareceu. Uma figura encapuzada, mais alta do que qualquer homem que eu já vira, parado entre as lápides. Seu manto negro parecia absorver a luz, e seus gestos eram lentos, calculados. Mas o pior era o símbolo bordado no tecido, brilhando fracamente. No instante em que ele ergueu a mão, o cântico cessou abruptamente. Tudo ficou em silêncio. Minha pele se arrepiou inteira quando algo quente escorreu pelo meu braço. Olhei para baixo. Um corte fino surgia na minha pele, uma linha avermelhada que eu não sentira ser feita. O cheiro de ferro invadiu o ar. Olhei para o altar. O livro, ele estava sangrando. Meu corpo ficou paralisado. 1 segundo, 2, 3. Minha lanterna piscou. E quando recuperei o fôlego e olhei de novo, o encapuzado não estava mais lá. Nem as velas, nem o altar. Só o silêncio. E uma última coisa. Bem na lápide mais próxima de mim, cravado na pedra, meu nome. Se você já sentiu que estava sendo observado quando estava sozinho, comente aqui e compartilhe essa história com quem também adora um bom mistério. Meu nome é Daniel Torres, tenho 34 anos e sou fotógrafo documental. Há anos viajo por lugares esquecidos pelo tempo, capturando imagens de locais abandonados, monumentos históricos e paisagens que carregam histórias que poucos conhecem. Nunca fui de acreditar em fenômenos sobrenaturais. Sempre vi cemitérios como espaços de memória, não como portais para algo além. Mas naquela noite, minha câmera capturou algo que eu simplesmente não consigo explicar. O cemitério Santa Helena fica isolado no alto de uma colina, cercado por mata fechada. As sepulturas mais antigas datam do século XIX, muitas delas inclinadas e consumidas pelo tempo. Cheguei lá pouco antes do pôr do sol, planejando fotografar as lápides com a última luz do dia. Estacionei o carro próximo ao portão de ferro, que rangeu ao ser empurrado. O cheiro de terra úmida e flores secas impregnava o ar frio da noite que se aproximava. Enquanto caminhava entre as fileiras de túmulos, minha atenção foi capturada por um mausoléu de mármore rachado, sua porta levemente entreaberta. O cenário perfeito para uma composição dramática. Ajustei minha câmera, capturei algumas imagens e continuei explorando. Porém, quando parei para revisar as fotos no visor da câmera, senti um arrepio subir pela espinha. Na última imagem, no fundo, entre as lápides desgastadas, havia um pequeno vulto. Eu não lembrava de ter visto ninguém ali. Olhei ao redor, tentando encontrar alguma explicação lógica. O cemitério estava completamente vazio. Apenas o vento passava entre as lápides, levantando folhas secas e fazendo os galhos das árvores mais distantes rangerem. Talvez fosse apenas um truque de luz, uma ilusão causada pelo ângulo da fotografia. Mas algo dentro de mim não estava convencido. Continuei andando, agora mais atento, enquanto a escuridão se tornava mais espessa ao meu redor. O silêncio parecia maior do que deveria ser. Nenhum som de insetos, nenhum farfalhar de pequenos animais na mata, apenas o eco dos meus próprios passos no chão de terra úmida. Então veio o som, baixo, quase imperceptível no início, um choro. Parei instantaneamente, tentando identificar a direção do som. Ele parecia vir de um ponto entre as lápides, mais à frente, onde as cruzes se acumulavam de forma irregular. Abaixei a câmera e caminhei na direção do ruído, o coração acelerando levemente. A lógica me dizia que poderia ser um animal ferido, talvez um gato ou um cão de rua. Mas conforme me aproximava, o som ficou mais nítido, mais humano. Era o choro de uma criança. Minha garganta secou. O instinto me dizia para parar. Mas contra todo bom senso, continuei andando. O choro continuava, baixinho, entrecortado por pequenas pausas, como se a criança estivesse soluçando. A cada passo que eu dava, o som parecia se mover,
sempre um pouco mais à frente, como se estivesse me guiando por um caminho invisível entre as lápides. Foi quando notei algo que me fez estremecer. No chão de terra fofa, bem à minha frente, havia pegadas pequenas, descalças. Elas seguiam na mesma direção do choro. A princípio, achei que fossem marcas antigas, mas conforme fui acompanhando o rastro, percebi que as últimas pegadas estavam mais profundas, como se tivessem sido feitas há poucos segundos. Me abaixei e toquei uma delas. A terra ainda estava levemente úmida. Engoli em seco e ergui a câmera, ajustando o foco para capturar a cena. Quando cliquei e conferi a imagem no visor, um frio percorreu minha espinha. Atrás de uma das lápides havia uma silhueta, pequena, agachada. Olhei imediatamente para o local. Nada. Minhas mãos começaram a suar. O visor da câmera mostrava algo que meus olhos simplesmente não conseguiam enxergar. E então, o choro cessou. O silêncio caiu como um peso sobre o cemitério. O vento parou. O ar ficou mais frio. Meus próprios batimentos pareciam altos demais. Agarrei a câmera com mais força, tentando encontrar alguma explicação. Talvez fosse um reflexo estranho, algum jogo de luz entre as árvores e as lápides. Mas a verdade era que eu sentia que não estava sozinho. Levantei a câmera novamente, ajustei o foco e tirei outra foto do mesmo lugar. Quando conferi o visor, meu estômago revirou. A criança estava em pé agora. Dessa vez, não agachada. Estava olhando diretamente para mim. Meus dedos ficaram dormentes ao redor da câmera. Meu corpo gritava para eu sair dali, mas algo me fez hesitar. Respirei fundo e ergui a lanterna, iluminando a área. Nada. O espaço entre as lápides estava vazio. Meu coração martelava dentro do peito quando senti um frio súbito bem atrás de mim. E então, um sussurro infantil, rouco e baixo, soprou diretamente no meu ouvido. Você também veio me buscar? Você já encontrou algo que parecia estar lá por um motivo desconhecido? Comente aqui e compartilhe sua experiência com o inexplicável. Meu nome é Lucas Almeida. Tenho 38 anos e sou historiador. Passo boa parte do meu tempo pesquisando registros antigos, tentando reconstruir histórias esquecidas pelo tempo. Não sou do tipo que se assusta fácil. Sempre acreditei que todo mistério tem uma explicação lógica. Mas há algumas coisas que simplesmente não podem ser explicadas. O cemitério São Vicente fica nos arredores da cidade, um local antigo, tomado pela vegetação, prestes a ser demolido para dar lugar a um novo empreendimento. Minha tarefa era simples: catalogar algumas lápides e recuperar nomes esquecidos. Mas no meio de cruzes quebradas e epitáfios apagados pelo tempo, encontrei algo que não fazia sentido. Uma lápide sem nome. Não havia datas, inscrições, nada. Apenas uma pedra lisa, perfeitamente intacta, enquanto todas as outras estavam deterioradas pelo tempo. O mais estranho, ela parecia nova, como se tivesse sido colocada ali recentemente. Aproximei-me e toquei a superfície fria. No mesmo instante, senti um calor anormal na palma da mão. Meu corpo inteiro se arrepiou. E então o vento mudou de direção e um sussurro distante percorreu o ar. O sussurro foi tão baixo que por um momento achei que fosse o vento atravessando as árvores secas ao redor. Mas havia algo estranho. O som parecia palavras, como se alguém estivesse falando baixo demais para ser entendido. Me afastei um passo da lápide, sentindo uma pressão no peito que não estava lá antes. Respirei fundo e tentei racionalizar. Talvez o calor que senti fosse apenas o choque térmico entre minha mão e a pedra fria. Talvez os sussurros fossem só o vento e minha mente estivesse me pregando peças. Mas então percebi outro detalhe inquietante. Olhei para as lápides ao redor, conferindo nomes e datas, tentando situar aquela sepultura no contexto histórico do cemitério. Mas algo estava errado. A lápide sem nome parecia estar mais perto do que antes. Fechei os olhos e os abri novamente.
tentando descartar a ideia absurda. Talvez fosse um truque de perspectiva. Talvez minha mente estivesse cansada. Foi quando senti um arrepio subir pela nuca. Bem atrás de mim, na terra fofa, havia uma marca de pegadas, pequenas, descalças, e elas levavam até a lápide sem nome. Meu corpo ficou rígido. Meu primeiro instinto foi olhar ao redor, buscando qualquer sinal de alguém por perto. Mas o cemitério estava deserto. Apenas as lápides imóveis e o vento frio assobiando entre as árvores retorcidas. Engoli em seco e me abaixei para examinar as pegadas mais de perto. A terra estava ligeiramente afundada, como se alguém tivesse passado por ali há poucos minutos. Mas o que mais me incomodou foi o tamanho. Eram pequenas demais para pertencerem a um adulto. Peguei minha câmera e tirei uma foto. Quando olhei para o visor, um arrepio cortou minha espinha. A lápide sem nome tinha uma sombra que não deveria estar ali. A luz da tarde projetava as sombras todas na mesma direção, mas a da lápide estava errada. Ela se inclinava para o lado oposto, como se algo estivesse parado ali. Algo que meus olhos não podiam ver. O ar ficou pesado. O cheiro de terra molhada se intensificou. E então, bem próximo ao meu ouvido, ouvi um sussurro nítido. Você já sabe quem eu sou. Um frio intenso percorreu meu corpo. Girei a cabeça bruscamente, esperando encontrar alguém ali. Nada. Apenas a névoa rastejando entre as lápides e o silêncio sufocante do cemitério. Minhas mãos tremiam quando ergui a câmera novamente. Tirei outra foto, sentindo meu peito se apertar. Dessa vez, nem precisei conferir o visor para saber que algo estava errado. Eu sentia. Comecei a recuar lentamente, sem desviar os olhos da lápide sem nome. A terra sob meus pés parecia mais macia, como se tivesse sido revirada recentemente. Cada passo era uma luta contra o instinto de virar as costas e correr dali. Então, parei. Meu olhar caiu sobre a pedra lisa da lápide. Algo havia mudado. Um nome estava gravado agora. Meu coração disparou ao reconhecer as letras, meu próprio nome. A respiração travou em minha garganta. Meu corpo recusava-se a se mover, como se a lápide me tivesse puxado para dentro de sua presença. O vento uivou de repente e o cheiro de terra molhada se tornou insuportável. Com um último esforço, dei um passo para trás. E então ouvi um som que nunca esquecerei. A terra começando a se abrir bem atrás de mim. Você já visitou um cemitério antigo e sentiu que algo estava errado? Comente aqui e compartilhe sua experiência com o inexplicável. E não esquece de dar o like. Meu nome é Ricardo Vasconcelos. Tenho 36 anos e sou arqueólogo. Minha especialidade é investigar sepulturas antigas, recuperar histórias esquecidas e, algumas vezes, desenterrar verdades que talvez devessem permanecer ocultas. Sempre fui cético e meu trabalho é baseado em fatos, não em superstições. Mas o que aconteceu no cemitério da Cruz Velha foi diferente. Ali, a lógica não servia para explicar o que vi. Fui chamado para analisar registros de um cemitério rural abandonado, prestes a ser destruído para a construção de um novo loteamento. Alguns moradores acreditavam que certos túmulos ali não deveriam ser perturbados. A princípio, achei exagero, mas quando cheguei ao local, percebi que havia algo fora do comum. O cemitério era pequeno, tomado pelo mato. O portão de ferro estava torto, coberto de ferrugem. Lápides antigas e cruzes caídas davam ao lugar um ar de esquecimento absoluto, exceto por um único túmulo. Diferente das outras sepulturas, cobertas de folhas secas e rachaduras, aquela parecia intacta. O mármore liso, sem rachaduras, sem musgo, como se alguém estivesse cuidando dela, mas sem deixar rastros. Curioso, me aproximei e deslizei a palma da mão sobre a superfície fria. No mesmo instante, um choque gelado percorreu meu braço. Então o vento parou.
O silêncio tomou conta do cemitério. Nenhum farfalhar de folhas, nenhum assobio do vento, nada. O ar ao meu redor parecia ter ficado mais denso, pesado de um jeito que eu não conseguia explicar. Retirei a mão rapidamente da lápide, tentando ignorar o arrepio que subiu pela minha espinha. Devia ser apenas um choque térmico, o contraste entre a pedra fria e minha pele quente. Mas no fundo, eu sabia que não era só isso. Olhei ao redor, buscando alguma explicação. Todas as outras sepulturas estavam desgastadas pelo tempo, cobertas de vegetação. Mas aquela parecia recém-colocada, como se alguém tivesse limpado e polido a superfície recentemente. Só que, de acordo com os registros, ninguém visitava aquele cemitério há anos. Foi então que reparei em algo que me fez congelar. Nas laterais da lápide havia marcas de arranhões, pequenos sulcos na pedra, como se dedos tivessem tentado se agarrar desesperadamente à superfície. Me abaixei para ver melhor e senti um frio no estômago ao notar que, no solo ao redor, a terra parecia ter sido remexida recentemente. Me levantei devagar, sentindo um incômodo crescente. E foi nesse momento que ouvi um som abafado, baixo, profundo, vindo debaixo da terra, como se algo estivesse se mexendo dentro do túmulo. Meu coração disparou. Fiquei imóvel, ouvindo com atenção, esperando que fosse apenas minha mente pregando peças. Mas o som continuava. Era um ruído abafado, rítmico, como se algo ou alguém estivesse raspando as unhas por dentro da lápide. Minha garganta secou. Minha mente buscava explicações lógicas. Poderia ser um animal sob a terra, uma raiz se movendo com o vento. Mas não havia vento. Respirei fundo e me forcei a recuar. Afastei-me 2 passos, mas a cada movimento a sensação de pressão no peito aumentava, como se algo invisível me puxasse de volta. Peguei minha câmera e tirei uma foto do túmulo. Minhas mãos estavam suando, mas tentei manter a firmeza. Olhei para o visor e senti o estômago revirar. Na tela, a lápide parecia mais escura, envolta em uma sombra que não estava ali segundos antes. E então, no silêncio absoluto, o som mudou. Deixou de ser um arranhar. Se tornou um sussurro, baixo, fraco, mas claro o suficiente para fazer meu corpo inteiro arrepiar. Me ajude. O sussurro foi tão baixo que por um segundo achei que fosse o vento, mas não havia vento. O cemitério inteiro parecia prender a respiração. Minha pele arrepiou como se estivesse sendo observada. Minhas pernas ficaram tensas, implorando para que eu corresse. Mas, contra todo instinto de autopreservação, eu fiquei. A terra ao redor do túmulo se moveu. Não um simples afundamento, não algo sutil. O solo vibrou de forma deliberada, como se algo estivesse tentando sair de dentro. A câmera escorregou da minha mão e caiu com um impacto seco. Quando me abaixei para pegá-la, a sombra que eu havia visto no visor agora estava ali, nítida, em pé, ao lado da lápide. Minhas mãos tremiam. Fechei os olhos por um segundo. Quando os abri, ela não estava mais lá. Mas a terra, agora, estava rachada. Foi nesse momento que ouvi a última frase, vinda diretamente do túmulo. Baixa, distorcida, carregada de algo antigo e faminto. Por que você me acordou? A terra sob meus pés cedeu levemente. E então, um cheiro podre invadiu o ar. Foi o suficiente. Corri. Só parei quando cheguei ao carro. Tranquei as portas, liguei o motor, tentando regular a respiração. Mas antes de partir, olhei pelo retrovisor. E ali, entre as lápides, uma figura me observava, imóvel, esperando. Eu nunca mais voltei àquele cemitério. Você já ouviu um som estranho quando estava sozinho? Comente, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Meu nome é Eduardo Martins, tenho 32 anos e trabalho como segurança noturno no cemitério Boa Esperança. Já vi muita coisa estranha nas madrugadas, mas nunca dei ouvidos às histórias sobre o lugar.
Sempre achei que a escuridão e o silêncio podiam pregar peças na mente das pessoas. Mas naquela noite, algo aconteceu. Algo que não consigo explicar até hoje. O turno começou como qualquer outro. A noite estava fria, o céu nublado e o cemitério deserto. Eu fazia minha ronda, caminhando entre as lápides iluminadas apenas pelos postes fracos espalhados pelo terreno. Tudo parecia normal, até eu ouvir aquele som. Era um murmúrio baixo vindo de algum ponto mais afastado do cemitério. Parei por um momento, tentando escutar melhor. O vento soprava leve, arrastando folhas secas pelo chão, mas o murmúrio estava ali. Uma mistura de vozes, todas falando ao mesmo tempo, como se estivessem muito distantes. A primeira coisa que pensei foi que alguém tinha entrado no cemitério. Peguei minha lanterna e caminhei em direção ao som, mas conforme me aproximava, ele simplesmente sumia. Quando cheguei ao local exato de onde parecia vir, tudo estava em silêncio absoluto. E foi aí que comecei a sentir que algo estava errado. O silêncio era absoluto, como se o próprio ar estivesse suspenso ao meu redor. O vento havia parado. Até mesmo os insetos, que costumavam zumbir perto das lâmpadas dos postes, não faziam mais barulho. Levantei a lanterna e iluminei as lápides próximas. Todas estavam ali, imóveis, como sempre. Nenhum sinal de invasores ou qualquer coisa que justificasse aquele som. Mas a sensação de que eu não estava sozinho era esmagadora. Foi quando meu rádio comunicador começou a chiar. O som metálico me fez dar um passo para trás. Peguei o aparelho no cinto e tentei chamar meu colega na guarita. Alfredo, tá na escuta? Minha própria voz soou trêmula. O rádio chiou mais forte, sem resposta. De repente, em meio à estática, uma voz sussurrou algo incompreensível. Congelado, apertei o botão de novo. Repete. Quem tá falando? O chiado diminuiu. Meu coração acelerou. E então, ouvi claramente. Você pode nos ouvir agora? Minha respiração travou. O rádio caiu da minha mão. E antes que eu pudesse reagir, o murmúrio voltou. Mas agora estava mais próximo. Meu sangue gelou. O murmúrio agora não vinha de um ponto distante. Estava ao meu redor. Ergui a lanterna, girando sobre os próprios pés, tentando encontrar algo, qualquer coisa, que explicasse o que estava acontecendo. Mas não havia ninguém ali. Somente as lápides frias e o silêncio opressor. Meu rádio continuava no chão, mas o som não cessava. As vozes pareciam se sobrepor, falando todas ao mesmo tempo, formando um sussurro contínuo que parecia invadir minha mente. Algumas palavras eram incompreensíveis, mas outras eu podia entender claramente. Você pode nos ouvir agora? Meu coração martelava no peito. Me abaixei para pegar o rádio, mas no momento em que toquei nele, o som cessou. Tudo voltou a ficar em silêncio. Eu quis acreditar que aquilo tinha sido apenas uma interferência, algum problema no equipamento, minha mente me enganando. Mas antes que pudesse processar qualquer coisa, o vento voltou de forma repentina e gelada, e com ele, algo que me fez estremecer. Pela primeira vez, senti um toque. Algo gelado pousou de leve no meu ombro. Me virei de imediato, iluminando tudo ao redor. Nada. Mas antes que eu pudesse dar um passo para trás, o rádio voltou a chiar. E dessa vez, a voz falou diretamente no meu ouvido. Agora podemos te ver também. O rádio caiu da minha mão novamente. Dessa vez, não tive coragem de pegá-lo. Meu peito subia e descia em respirações curtas e irregulares. Agora podemos te ver também. Aquelas palavras ecoavam na minha mente como um aviso ou uma ameaça. Minhas pernas pareciam presas ao chão, mas forcei um passo para trás. E foi nesse momento que percebi algo terrível. As sombras entre as lápides se moviam. Não era o vento, não era a ilusão. Pequenas formas escuras se arrastavam lentamente, saindo das sombras projetadas pelas cruzes e mausoléus. Elas não tinham corpo, não tinham rosto, mas estavam ali. Minha visão ficou turva por um segundo e meu corpo finalmente obedeceu. Eu corri.
Não olhei para trás. Atravessei as fileiras de túmulos, passando pela neblina fria que agora parecia ter surgido do nada. Meu único objetivo era alcançar a guarita. Só ali eu estaria seguro. Quando finalmente cheguei, travei a porta e tentei recuperar o fôlego. Tudo estava quieto. Parecia que aquilo tinha ficado lá fora. Mas enquanto tentava me convencer de que tudo tinha acabado, algo me fez congelar de novo. Na parede de vidro da guarita, o reflexo das luzes do cemitério revelava uma silhueta parada entre as lápides, me observando. Pisquei, e ela estava mais perto. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Meu nome é Renato Albuquerque, tenho 40 anos e trabalho como coveiro no cemitério municipal São Miguel há mais de 15 anos. Sempre achei que esse tipo de trabalho deixava as pessoas supersticiosas. Todos os coveiros mais velhos tinham alguma história sinistra para contar, mas eu nunca dei muita atenção. Sempre acreditei que tudo tem uma explicação, até aquela noite. O turno começou como qualquer outro. O céu estava encoberto, sem lua ou estrelas, e o vento gelado soprava forte entre as lápides. Caminhei até a administração para revisar o livro de registros, verificando os enterros do dia. Tudo parecia normal, até que recebi uma ligação do supervisor. A voz dele estava tensa. "Renato, preciso que você vá até a sepultura 301. "O que houve?" perguntei. "O corpo que enterramos hoje desapareceu." Fiquei em silêncio por um segundo, esperando que ele estivesse brincando. "Como assim? Desapareceu? A cova está aberta, o caixão está lá dentro." Mas o corpo sumiu. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Peguei minha lanterna e caminhei em direção à área mais afastada do cemitério. A cada passo, a ideia de que tudo não passava de um erro me confortava. Talvez fosse um equívoco. Talvez a sepultura errada tivesse sido verificada. Mas quando cheguei lá, vi que não era um engano. A terra em volta da cova estava revirada, como se algo tivesse saído de dentro dela. A cena à minha frente parecia errada de um jeito que eu não conseguia explicar. A cova estava aberta, a terra solta ao redor, como se alguém tivesse cavado por dentro. Mas não havia pegadas, nenhum sinal de que alguém tivesse mexido ali. Iluminei o buraco com minha lanterna, tentando encontrar alguma pista. O caixão ainda estava lá, intacto, com a tampa levemente entreaberta. Respirei fundo e me abaixei. Minha mão hesitou por um instante antes de tocar a madeira fria. Empurrei a tampa devagar. Meu estômago revirou. O caixão estava vazio, nenhum lençol, nenhum sinal de que havia um corpo ali horas antes. Apenas o forro enrugado, afundado no centro, como se algo tivesse simplesmente evaporado dali. O radiocomunicador no meu cinto chiou de repente, fazendo meu coração disparar. "Renato, tá ouvindo?" Era a voz do supervisor. Peguei o aparelho com mãos trêmulas. "Estou. O que você tá vendo aí?" Engoli seco. Meus olhos ainda estavam fixos no caixão vazio. O corpo sumiu. O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos. Então, veio um ruído estranho. Um sussurro fraco, arrastado, vindo direto do rádio. "Ele não está mais aqui." Minha visão escureceu por um segundo. Aquilo não era o supervisor. Meu corpo ficou rígido. O rádio chiou mais uma vez, mas a voz havia sumido. Eu queria acreditar que tinha ouvido errado, que era interferência. Mas algo dentro de mim dizia o contrário. Engoli em seco e olhei ao redor. O vento voltou a soprar, levantando a terra solta da cova. O cheiro de umidade e flores murchas estava mais forte. Peguei minha lanterna e comecei a vasculhar a área. Se alguém tivesse roubado o corpo, teria deixado pegadas, algum sinal de que esteve ali. Mas a terra ao redor da cova estava intacta. Nenhuma marca de pá, nenhum rastro de passos. Foi então que notei algo estranho no chão, a alguns metros da sepultura. Havia pegadas, mas não levavam até a cova. Elas saíam dela. Minha respiração travou. A lanterna tremia na minha mão enquanto eu seguia os rastros que se estendiam entre as lápides na direção do ossário.
Parei ao lado de uma cruz de pedra e iluminei o caminho à frente. Foi quando vi uma silhueta parada no meio do cemitério, imóvel, me observando e vestindo as mesmas roupas do defunto que enterramos naquela manhã. Meu corpo travou. A silhueta não se movia. Apenas estava ali, entre as lápides, como se me observasse. Minha lanterna tremia na mão e por um segundo quis acreditar que aquilo era alguém vivo, um invasor, um vândalo. Mas conforme a luz iluminou melhor, percebi o erro. A roupa era a mesma do homem que enterramos naquela manhã. O terno escuro, ligeiramente amarrotado, os pés descalços sujos de terra. Meus pulmões queimavam com a respiração acelerada. Minha mente gritava que aquilo não era possível. Dei um passo para trás. A silhueta deu um passo à frente. O rádio chiou de novo, mas dessa vez não era interferência. Ele não deveria ter voltado. A voz saiu baixa, arrastada, como se viesse da própria terra. Meu corpo reagiu antes que eu pudesse pensar. Corri. Passei pelas lápides, tropeçando na terra fofa, sentindo um arrepio intenso subir pela espinha. Mas mesmo sem olhar para trás, eu sabia que aquilo estava vindo atrás de mim. Cheguei até a administração e bati a porta, trancando-a com pressa. Me apoiei na mesa, tentando recuperar o fôlego. O rádio continuava chiando, agora mais baixo. Olhei ao redor, esperando que tudo voltasse ao normal. Mas então, algo me fez gelar. O livro de registros do cemitério estava aberto e o nome do morto tinha sumido. Meu nome é Renato Albuquerque, tenho 40 anos e sou coveiro há mais de 15 anos no cemitério municipal São Miguel. Já ouvi muitas histórias estranhas sobre esse lugar, mas sempre acreditei que tudo tem uma explicação lógica. Até aquela noite. O turno começou como qualquer outro. O céu estava escuro, sem lua, e o vento frio soprava entre as lápides. O cemitério estava vazio, e eu já tinha terminado minha ronda quando o telefone tocou. Renato, preciso que você vá até a sepultura 301. A voz do supervisor soou diferente, quieta demais. O que houve? O silêncio do outro lado durou um segundo a mais do que deveria. O corpo que enterramos hoje não está mais lá. Pisquei algumas vezes, achando que tinha entendido errado. Como assim não está mais lá? A cova está aberta, o caixão está lá dentro, mas o corpo sumiu. Engoli em seco. Peguei minha lanterna e fui até a área afastada do cemitério. A cada passo, minha mente tentava encontrar uma explicação. Roubo de cadáver? Um erro na administração? Mas quando cheguei lá, percebi que não era nada disso. A terra ao redor da sepultura estava revirada, como se algo tivesse saído de dentro. A luz fraca da lanterna iluminou a cena. A cova estava aberta, a terra solta, como se tivesse sido escavada de dentro para fora. Minha primeira reação foi pensar em vândalos. Talvez alguém tenha roubado o corpo, mas o que me deixou inquieto foi a ausência de pegadas ao redor. Se alguém tivesse feito aquilo, teria deixado rastros na terra fofa. Me aproximei com cautela e iluminei o interior da sepultura. O caixão ainda estava ali, intacto, sem sinais de violação. Apenas a tampa levemente deslocada. Meu estômago revirou. Me ajoelhei ao lado da cova e, com mãos trêmulas, toquei a tampa do caixão. Estava fria. Empurrei devagar. O caixão estava vazio. O pano branco, onde o corpo deveria estar repousando, ainda estava ali, dobrado e alinhado, como se nunca tivesse sido usado. Mas algo estava errado. Passei os dedos pelo tecido. Liso. Nenhuma marca. Nenhuma evidência de que um corpo esteve ali. Um arrepio subiu pela minha nuca. Foi nesse instante que meu rádio comunicador começou a chiar. Renato, você está ouvindo? A voz do supervisor quebrou o silêncio. Peguei o rádio com os dedos suados. Sim. O que está vendo aí? Minha garganta secou antes da resposta. O corpo sumiu. O rádio ficou mudo por um instante. Então, um som de estática surgiu, seguido de um sussurro baixo, distorcido. Ele não está mais aqui. O rádio caiu da minha mão. Aquilo não era o supervisor. Meu coração batia forte.
O que eu tinha acabado de ouvir? Me abaixei devagar e peguei o rádio. Alô? Quem tá aí? O silêncio do outro lado me fez estremecer. Aquele sussurro era real. Passei a lanterna pelo entorno da cova, procurando algum indício de pegadas, qualquer coisa que indicasse o que tinha acontecido. Nada. Nenhum sinal de que alguém tivesse mexido ali. Foi então que percebi algo que me fez congelar. A alguns metros da sepultura, a terra estava levemente afundada. Pequenas marcas irregulares na poeira do chão, como se alguém tivesse andado descalço ali. A lanterna tremia na minha mão. O mais estranho é que as pegadas não iam até a sepultura. Elas saíam dela. Minha mente recusava-se a aceitar aquilo. Alguém estava brincando comigo. Dei um passo para trás. O ar parecia mais frio agora. O cheiro de terra úmida estava mais forte. Foi quando ouvi um barulho fraco, um arranhar na madeira, dentro da cova. O som durou apenas 1 segundo, baixo, abafado. Mas eu ouvi. Minha respiração acelerou. Minha razão dizia que era impossível, mas meu instinto gritava para eu sair dali. O rádio chiou novamente. Renato, você tá bem? Era o supervisor, agora com a voz normal. Eu queria responder, mas minha boca estava seca. Me forcei a engolir o medo. Não sei o que está acontecendo, mas isso não é normal. O que quer dizer? Tem pegadas, mas só saindo da cova. Não tem sinal de invasão. Outro silêncio. Então o supervisor disse algo que me fez gelar. Renato, qual o nome do morto? Minha mente travou. Peguei o livro de registros no bolso do casaco e folheei as páginas rapidamente. Meus dedos tremiam. O nome não estava mais lá. O livro estava intacto, sem rasuras, como se aquela pessoa nunca tivesse sido enterrada ali. Minhas pernas fraquejaram. Fechei o livro e apertei o rádio com força. Tem alguma coisa errada aqui. O rádio chiou de novo. E então, antes de desligar completamente, ouvi a última frase daquela noite. Baixa, fria, quase um sussurro vindo da terra. Eu volto em breve.